Tauromaquia Viva, no Rádio Clube de Angra, a expressão cultural da nossa identidade. Tauromaquia Viva, o Rádio Clube de Angra, reafirma o seu compromisso com a promoção e valorização da cultura tauromáquica. Tauromaquia Viva, mais do que um programa de rádio, uma viagem ao coração da nossa identidade cultural. Tauromaquia Viva, um programa de José Paulo Lima e Edgardo Vieira, quinzenalmente, aos sábados de manhã, porque a tradição continua viva. É um prazer trazer-vos aqui ao Rádio Clube de Angra, que é uma casa que nunca esqueceu a tauromaquia, é preciso que isso que se diga. Um programa que ao fim e ao cabo nos vem unir a todos e vem unir todos quando tem o touro como a sua afição principal, este elemento agregador que nos une a todos. O meu nome é José Paulo Lima, estou com o meu colega Edgar e vamos trazer-vos um pouco daquilo que são as emoções da tauromaquia, onde além de nós revivermos momentos, onde além de conhecermos histórias, onde além de revivermos momentos que podem já estar esquecidos, vamos sobretudo falar de tradição e modernidade. Vamos falar de tradição e modernidade com a base sempre daquilo que é a nossa tradição. Portanto, digamos que é uma viagem, vamos fazer uma viagem ao coração da nossa identidade cultural. Temos o nosso primeiro programa em janeiro de 2025 e enche-nos de orgulho que a nossa primeira convidada seja uma pessoa que é conhecidíssima, que é transversal não só à tauromaquia, mas também a tudo o que é a sociedade terceirense e açoriana. Estou a falar da senhora Maria de Fátima Soares Fernandes da Rocha Ferreira, nossa popular e conhecida e querida Fátima Albim, que além de ser ganadeira desde toda a vida, com uma larga tradição que já vem de gerações e gerações, vem aqui sobretudo hoje reavivar aquela que é a memória do seu pai, José Albino Fernandes. E porquê é que fazemos isso de reavivar a memória deste senhor? O seu José Albino é uma figura conhecida por todos se lembram praticamente, ou se não se lembram ouviram falar, mas estamos a viver o centenário do seu nascimento, de uma figura ímpar e fundamental naquilo que foi o desenvolvimento da tauromaquia na Ilha Terceira. Passando ao que é a nossa convidada, a fazer a apresentação da nossa convidada, portanto, é filha de José Albino Fernandes e de Maria Alvarina Soares Fernandes, é casada com o ganadeiro nosso conhecido, o Sr. António Manuel da Rocha Ferreira, já tem filhas e, neste caso a Sónia e a Susana, com os seus respectivos maridos já muito próximos daquilo que é a realidade ganadeira. Foi uma pessoa, e é uma pessoa, aliás, é uma pessoa que se dedica neste momento à ganaderia, mas a sua atividade profissional passou pela banca, no Banco de Portugal e no Banco Espírito Santo, no magistério enquanto professora primária, e mais recentemente na política também, sendo deputada da Assembleia Regional e presidente também de junta, ou seja, temos uma pessoa que esteve presente na sociedade, não só como ganadeira da popularidade que lhe advém, mas também de todo o caráter associativo que a sua figura tem e daquilo que é centralizado na casa se calhar mais popular da Ilha Terceira em termos históricos. Edgar, tu, amigo de longa data também da senhora Fátima, às minhas palavras, gostarias de acrescentar qualquer coisa para deixar a nossa convidada falar? Exatamente. Começar primeiro por desejar um bom ano e um obrigado muito grande à Rádio Clube de Angra pela oportunidade que nos deu. Costuma-se dizer, e é verdade, ano novo, vida nova, e assim começamos com o nosso programa Tauromaquia Viva. A senhora Fátima Albino, que é como toda a gente a conhece, é uma pessoa que me diz muito. Num ano em que eu assinalo 25 anos de dedicação à nossa festa, à nossa cultura, à cultura de um povo, foi precisamente na casa
de José Albino Fernandes, onde eu comecei a toda a força com o meu trabalho. Tenho um elo de ligação à família muito grande, tenho uma amizade enorme para com a família, todos, a senhora Fátima, o Sr. António, minha querida amiga Susana, a Sónia, o meu amigo Raul, toda a gente. É uma casa que sempre me abriu as suas portas, é uma casa que sempre me tratou com cordialidade, com respeito, com educação. E melhor era impossível começar um programa a falar de uma pessoa tão importante, uma pessoa que nos deu tanto à nossa festa brava, que foi o Sr. José Albino Fernandes, pessoa que eu tive a honra de o conhecer. E de estar várias touradas, várias tardes todos junto a ele, no sítio em que eu ficava a maior parte das vezes, que era em cima das gaiolas a fotografar. E não vou alongar muito mais, apenas, como disse José Paulo, vamos em frente. Temos a nossa convidada aqui prontinha para começar a desbobinar e a colocar para fora tudo aquilo que nós queremos saber. E nós queremos saber muita coisa, Sra. Fátima, muita coisa, muitos assuntos. E, José Paulo, a bola agora está do teu campo, vamos em frente. Sra. Fátima, seu pai, o Sr. José Albino Fernandes, ganadeiro de exceção, triunfos imensos, mas quem foi este homem na realidade? E o que é que lhes traz à memória, além da ternura da família, quem é este homem? Portanto, para mim, o meu pai era uma criança grande, de coração muito grande, empreendedor, irrequieto, punha a família toda a trabalhar, portanto, empenhava-se em excesso. Pela sua ilha, era a sua grande paixão, a tauromaquia e a Ilha Terceira. Por exemplo, este ano fazemos, ou seja, se ele fosse vivo, faria 100 anos. E nós pensámos que seria uma data importante de trazer à memória dos mais jovens, daqueles que gostam da tauromaquia, mas que muitas vezes desconhecem todos aqueles envolvimentos que eu, portanto, desde menina acompanhei. Portanto, José Albino Fernandes nasceu a 22 de janeiro de 1925, portanto, em 22 de janeiro deste ano faz os 100 anos, e nós achamos, dentro da ganaderia, com a minha família, achamos que era importante, ao longo do ano, fazermos alguns acontecimentos, fazer eles acontecerem. O primeiro, sem dúvida, que é uma palestra no dia 17, na sexta-feira, na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, no Salão Nobre, onde vamos ter o nosso convidado a falar sobre José Albino Fernandes, o Ricardo Barros. Exato, Ricardo Barros. É uma pessoa, portanto, da nossa ilha, já foi amador, sempre foi aficionado. É um taurino também. E, pronto, sim. É um taurino e, portanto, uma pessoa que para mim garante a verdade dos acontecimentos e daquilo que ele vai nos transmitir. Também queria referir uma coisa importante que achei há uns anos que devia fazer, que era, tive a sorte do meu pai escrever as memórias do meu avô e do meu pai, e por isso nós lançámos um livro. Primeiro foi o livro da ganadeira, que era um projeto da Isabel Coelho da Silva, portanto não é meu, nunca tive na mente que fazer um livro da minha vida, não era isso, mas pronto, aconteceu, e depois o professor entusiasmou-a de que lançasse, porque não havia nada deste género. Portanto, aqui, a ganaderia da Ilha Terceira, a Casa Agrícola José Albino Fernandes, é o livro, digamos assim, que eu queria deixar aos meus vindores, portanto, digamos que aos meus netos. Um legado do seu bisavô e do seu avô e do seu pai, do seu avô e do seu pai, para as gerações futuras. E depois há pormenores que o meu pai se recordava perfeitamente antes de ficar doente, que ele só ficou doente em 1990 e já faleceu há 30 anos, fez em 2024 30 anos, portanto o tempo voa. E uma coisa engraçada, eu sempre vi com os meus pais, quando eles faleceram ia fazer 40 anos, mas a minha preocupação era que a verdade ficasse escrita, que as pessoas pudessem consultar em qualquer momento. Eu própria, às vezes há pormenores que, portanto, utilizo o livro. Uma pessoa pergunta-me uma coisa e eu vou ali. Então, o livro foi um projeto exatamente para que a verdade ficasse escrita, que seja sempre um modo de consultar. Pronto, isso conseguimos, portanto lançámos, e então, recorda o quê? Recorda que o meu avô fez a escola na América.
Portanto, e este ano de 2025 faz 125 anos a 2 de agosto. E o meu pai, portanto, faz 100 anos no dia 22 de janeiro. Era sobre isso que eu ia perguntar, Dona Fátima, sem querer cortar o raciocínio. Ele foi intérprete tanto dos britânicos como dos ingleses durante a Segunda Guerra Mundial e a presença. Nós sabemos que a presença dos britânicos Começa em 42, não é? Estabelece, chegam em 8 de outubro de 43, mas já havia contactos com o Sr. José Diniz Fernandes em 42 e ele torna-se efetivamente uma figura central em tudo isto. Ou seja, o que é que eu quero referir com isto? Nós temos uma guerra mundial, uma Segunda Guerra Mundial que durou entre 39 e 45. A importância que a figura do Sr. José Diniz Fernandes teve na implantação de forças estrangeiras na nossa ilha, forças estrangeiras estas num país que vivia uma ditadura e que não se sabia ao certo para que lado é que pendia-se. Essa neutralidade era uma neutralidade que vendia wolframio aos alemães, mas também permitia que os aliados se estabelecessem cá. E quando não é o nosso espanto, quando é uma figura conhecida de toda a gente como é o Sr. José Diniz Fernandes, que é o elo de ligação desta gente à terceira. Gostaria que a senhora falasse um bocadinho disso, porque diz muito da capacidade deste senhor. Aos 19 anos, o meu avô vem para a terceira. E vem porquê? Porque o meu bisavô viveram no Wyoming e tinham, portanto, ovelhas. E o meu avô contava-nos histórias de ficar de noite com uma pistola debaixo da cabeça a tomar conta das ovelhas por causa dos lobos. Aquelas situações que a gente hoje em dia vê só nos filmes, mas foi a realidade e que ele viveu. E tem algumas fotografias ali no livro que mostram. Então, o meu bisavô, que chegou a vir cá antes, acho que tinha 16 anos ou assim, portanto, o meu avô gostava muito de rodeios, de montar cavalos, era o transporte deles. Portanto, eu tenho uma fotografia no livro, por exemplo, com a minha bisavó a montar um cavalo, era o normal, e o marido ao lado, quer dizer, portanto, viviam aquilo que se chama, pronto, a verdadeira vida de ovelhas, de ranchos, portanto, de precariedade, no Wyoming. Mas ele fez lá o seu percurso académico. Ele fez, portanto, o curso de liceus da altura. Portanto, sabia, ou seja, falava corretamente e fluentemente o inglês. Quando ele vem aos 19 anos para cá, portanto, por o meu bisavô a pensar, bem, eu vou tirá-lo daqui para ver se ele deixa os rodeios e os cavalos bravos e essas coisas que ele gostava de montar, e quando ele chega aqui, vai logo a uma ferra e ajuda logo, que ele era, portanto, uma pessoa muito valente, muito, muito dinâmica também. E então começa a desenvolver o gosto pela criação de touros, mas isso só acontece em 1932. Portanto, ele casa, ele tem 4 filhos, a minha avó, portanto, no último parto enlouquece, e quem vai criar, portanto, os filhos é a minha trisavó, não é? A mãe dela. Portanto, uma vida cheia de problemas, mas ele tinha sempre uma alegria muito interior. Então, ele começa a canadaria em 32 e em 43, quando vêm os ingleses, portanto, ele é contatado porque é das poucas pessoas na ilha que falam fluentemente. Depois, os ingleses, quando se vão embora, quando se retiram, os americanos ficam, ele continua. Então, é ele que faz a grande ligação entre os americanos e a Ilha Terceira. E aí ele arranja. Eu uma vez encontrei um senhor, havia, portanto, um posto de vendas da Elite, ali na São Lázaro. E o senhor diz-me assim: a menina é neta do Sr. José Diniz. E disse: sim, senhor. Eu lá disse assim: olha, o seu avô era uma excelente pessoa. Toda a gente até hoje me fala sempre muito bem do meu avô e até mesmo do meu pai. Apesar do meu pai ser uma pessoa com um feitio diferente, mais explosivo, mas também de coração grande. Aquilo dava-lhe aqueles repentes, mas ali a bocadinho despia a camisa. Bem, mas isso para dizer, ele disse assim: olha, o seu avô tinha uma frase que me impressionou sempre. Era: eu posso não poder dar trabalho a toda a gente, mas fazer mal eu nunca vou fazer mal a
ninguém. Então ele era o elo de ligação. Ele é que fazia os contratos, digamos assim, ou propunha as pessoas para irem trabalhar na base e para se construir o aeroporto. Ele, por exemplo... Ou seja, foi uma pessoa que teve grande integração e permitiu que muita gente tivesse meio de vida também, não é? Podemos dizer isso. Foi portanto, uma grande ajuda para... E outra coisa que aconteceu é que às tantas ele já não dava só trabalho aos teixeirenses. Veio muita gente de São Miguel. E sabe que vinham até de carta de chamada. Uma coisa que eu fiquei admiradíssima, pronto. Nunca pensei. E das outras ilhas também. Portanto, ele já tinha ganadaria, portanto ele era conhecido, mas fora isso as pessoas também tinham confiança no trabalho dele. Ele, por exemplo, tinha muito medo de viajar de avião. Bem, então era ele que ia fazer os pagamentos a Santa Maria quando fizeram a construção do aeroporto. Sabe como é? Ele levava o dinheiro à sua volta nos cintos e com 2 polícias, e lá ia ele de avião cheio de medo, que ele tinha montes de medo de andar de avião. Bem, então, quer dizer, pronto, ele era a alma, digamos assim, da ligação entre os americanos, entre os portugueses e, portanto, e sempre com aquele coração grande de ajudar. É durante esse interregno que cessa durante um período de tempo a atividade ganadeira de sua. Ele depois, nos últimos anos, portanto, 43, ele arranja um sócio que é o Tomás de Borba. E depois, em 44, ele resolve, ele não consegue. Quer dizer, não consegue ter a ganaderia porque ele tem demasiado trabalho dentro da base. E pronto, e vive muitos anos ali em Santa Rita. Ele é que construiu, então aí é outra história, que é as casas para os americanos viverem, aquela história dos 30 anos, ele construiu as casas e durante 30 anos recebia a renda para pagar o investimento que fez, não é? É aí também que o meu pai, portanto, tem serrarias para fornecer a madeira, porque a madeira tudo viria da América e o meu pai fazia o preço da América. Olha, aqui para se vender uma dúzia de forros já era uma confusão, imagina, portanto, pelo menos ter alguma coisa certa. Portanto, havia a rentabilidade, não é? Com aquelas situações todas. Ou seja, foi uma situação, não obstante a catástrofe mundial que se vivia, mas foi uma situação que gerou uma oportunidade aqui na Ilha Terceira e que a sua família está intimamente ligada, mas partilhou isso com muita gente aqui da Terceira também. Sim. Podemos afirmar isso dessa forma. Não, é verdade, e lá em casa, portanto, a gente sempre fomos, receptivos a todas as pessoas, sem aqueles problemas de racismos, nem nada disso. Quer dizer, até o meu avô foi criado de uma maneira que quando os meus pais se separaram, eu disse à minha mãe: oh mãe, a gente vai se mudar de casa, porque daqui a dias, com a abertura mental que o meu avô tem, qualquer dia começa a entrar o meu pai, a mulher dele, não sei o quê, não estou para isso. E então, quer dizer, pronto, tomámos atitudes. Em 1971, os meus pais estiveram separados de 71 a 75. Portanto, aqui na ilha foi muito difícil. Estás a ver o que é? Eu estava no liceu e as pessoas paravam-me na rua e perguntavam: os teus pais vão se separar? E eu dizia: como? Eu achava que não era pergunta para me fazer. Elas repetiam e diziam que não sabia. E não era pergunta para se fazer. Mas pronto, mas faz, sabes que é assim. Exatamente. As pessoas querem saber. Infelizmente. E então, mas é eu engraçado, dizia... é engraçado e não tem graça, mas apesar desta separação ou deste processo da vida que tiveram, acabam de falecer os dois no mesmo ano, não é? Separado de poucos meses. Verdade. Muito a vida tem destas coisas também e que deve ter sido de uma violência para si e para a sua família bastante grande, não é? Outra violência que eu tive na vida, portanto já estou habituada a muitas violências, a outra dela é as minhas filhas vão as duas estudar no mesmo ano, quer dizer, há a diferença de ano e meio, mas a Susana quando entra no 10º fica a matemática para trás e vão as duas juntas, quer dizer, fico eu e o meu marido os dois, sozinha. Temos duas filhas e ficamos sozinhos, mas pronto. Habituados, por exemplo, quando os meus pais faleceram, o que eu pensei foi assim: eu não tenho o direito de exigir ou de pedir a Deus para eles estarem junto de mim quando a nível físico eu já não tenho qualidade de vida. E então nós sempre trabalhámos, e até hoje continuamos a trabalhar nos projetos deles. Claro. Pronto, e isso
tem dado muito o que fazer e ainda não acabou. Claro, Quer dizer, ainda não se nós acaba. tivéssemos muito mais anos de vida, eu acho que a gente ia ter sempre coisas para fazer. E para bem de nós todos Sim, aficionados da Ilha Terceira, É bom ainda que não bem que não acabe. acaba. É bom que não acabe. Sim, vamos tentar. É bom que não acabe. Pronto, Eu a vida gostaria está de- difícil, mas vamos continuar. Há aqui um momento que eu penso que será decisivo para entrarmos naquilo que é o Sr. José Albino Fernandes e no que respeita a todos. Eu sempre ouvi falar e tenho e nutro uma simpatia especial pela figura do Sr. Patrício Sousa de Linhares, para aquilo que representou na ganaderia, pelo que também trouxe, mas é o Sr. José Diniz Fernandes que adquire todo esse manancial genético que é a ganaderia do Sr. Patrício Sousa de Linhares e faz uma coisa ainda mais extraordinária, que é introduz, digamos que dos primeiros sementais de origem Tamarón, linha espanhola, que é o Lisboa Velho. Sim. Eu gostaria que a senhora nos dissesse, daquilo que é a sua experiência, que é muito, e daquilo que são as suas memórias, o que é que este touro viria a influenciar tanto a ganaderia do seu avô, mas depois a sua ganaderia e a vossa ganaderia hoje em dia. É a mesma, nós sabemos, mas qual é a importância disso? Porque eu acho que é um ponto-chave daquilo que é Isso foi em a melhoria 1956. Pronto, ele traz, é 1956. Que é quando compra também a ganaderia do seu Exato, Patrício. exato. E traz o maioral, que é portanto, o seu filho. Sim, Portanto, o António sim, Patrício, sim, que é, na sim, verdade, sim, o António Patrício, que é Sr. o António nosso, Patrício, que é o o nosso mestre de pastor, corda exato. e recordado por todos. E uma aliás. pessoa muito séria, muito, portanto, respeitada pelas pessoas, não entrava em conflitos, nem isso. E o que é que vai acontecer? Portanto, todos os touros que o meu avô portanto, conseguia ter, com a vinda do 31, Lisboa Velho, uma linha, que era como lhe chamavam, e sabe depois como é que ele morreu? Ele deixou de comer. E o meu avô não se apercebeu que ele partiu os dentes. E, portanto, depois, quando ele, morreu, porque deixou de comer e não sei o quê, então foram ver e eram os dentes partidos. A gente, portanto, há coisas que acontecem nos animais que muitas vezes não há a assistência veterinária que havia, não havia, os meios que eram há outros, hoje. os meios eram Exato, outros, hoje os em meios eram dia, pronto, acontece qualquer coisa, a gente chama logo, mas mesmo assim acontece algumas coisas levadas dos macacos. Por exemplo, a gente eu julgo que foi há 2 anos, em março, temos um touro que foi todo furado pelos outros. Portanto, e estava gordo e estava bem, por isso, dentro da ganaderia está sempre imprevisto, mas vai melhorar imenso. É aí que depois surge o gatinho, portanto, do Lisboa Velho vem até chegar ao 90 e, portanto, a outros. Quando o 10 é um touro que vai marcar muito a ganaderia do meu pai. Seu pai. Quando ele faz aquela aquisição em 1971, primeiro, portanto, em outubro, aos Almeidas, portanto, aos herdeiros do Sr. Almeida Júnior, e depois, em novembro, do Sr. José Parreira. E aí as pessoas todas vão, portanto, começar a dizer, porque ele vai juntar, que não sei o quê. No entanto, o meu pai consegue ter um touro com a resistência da ganaderia do meu avô, e persistência e, portanto, digamos, o que acontecia com o gado de Parreira, que eram mais nobres, mas menos resistentes. Portanto, o seu tempo de duração era menor. E nós ainda hoje em dia, quando nasce na ganaderia, todos mulatos e de lábios brancos, não sei o quê, eles têm muito pouca duração. Vem do Solidão, que era do Parreira, quer dizer, a gente vamos vendo, exato. E temos que ter alguns cuidados hoje em dia, por causa dos problemas de consanguinidade, porque às tantas, como é uma ganaderia fechada, nós nunca introduzimos depois, portanto, gado nenhum ao qualidade, temos tido esse cuidado. E o que introduziram mantém separado, exato. A gente tem as linhas da praça, e aí já tivemos Ortigão Costa em 95, depois também comprámos a do meu primo José Eduardo Brito Paz, depois Carlos Falé Felipe, e agora esta o Domec. Exato, espanhola, que tivemos um azar, não é? Evidente, ele chega em setembro e a pandemia entra à frente, não é? Foi uma época muito difícil, mas pronto, a gente costuma dizer que com o trabalho conseguimos ultrapassar.
centrando-nos naquilo que foi o Sr. José Albino Fernandes, eu pelo menos eu tive algum contacto com o Sr. José Albino Fernandes. O meu pai sempre foi muito da casa do Sr. José Albino e todas as comissões que serviu e ia sempre à casa do Sr. José Albino. Eu lembro-me de ser miúdo e uma das vezes que lá fui, o meu pai perguntou ao Sr. José Albino: a gente quer 4 touros, mas o melhor que o senhor tiver, ou touros bons que o senhor tem. Ele disse: José, pois o que eu tenho é tudo bom, os outros matei. Os outros já os abati de matador, portanto está a descansar. Eu achei aquilo, e aquilo ficou-me marcado na cabeça até o dia 2. Mas a ideia que eu fiquei, que eu gostava que a senhora explorasse, é que era um senhor que sabia perfeitamente qual era o tipo de touro determinado para arraial. Eu cheguei a estar com o meu pai, com o Sr. Moisés e com o Sr. Pancrácio, que foi uma comissão que eu me recordo, e que eu sou de 82, estamos a falar de uma comissão de 88, portanto eu ainda me recordo disso, em que ele disse, eles tiraram lá uma data de números de touros, e ele disse, eu se fosse a vocês não levava isso, eu levava este e o outro, e eles acabaram por aceitar a opinião, e realmente a corrida foi um sucesso. Eu gostaria que a senhora abordasse um bocado esse tema, porque era um senhor que tinha realmente uma sensibilidade especial para perceber o tipo de touro para determinado arraial e depois para fazer o cruzamento específico que depois dava. Tinha um conhecimento absoluto de qual era o tipo de touro que queria e como é que queria que ele investisse. E sabes que ele foi cavaleiro amador. Exatamente. Pronto, ele começou a montar aos 6, aos 9 fez de neto e aos 10 foi a primeira vez que toreou. O que é que acontece? Num cavalo que tinha pertencido aqui aos militares, portanto ao 17, à infantaria 17. Vamos falar de sopa de leite. Sopa de leite, estou a falar do Celso, sopa de leite. O sopa de leite andava na carroça a cartar o leite, portanto, toda a semana, e quando era para ir torear, pronto, comia um bocadinho melhor, não sei, sempre dá um tratamento diferente, mas era um cavalo com muita intuição, com muito valor, e não podemos esquecer que eram, portanto, touros corridos, não é? Aquilo era assim, citar, o touro vem e tu cravas de alto a baixo. A melhor fotografia da época, porque os fotógrafos também, como o Edgar sabe, não eram, nem tinham máquinas tão boas como hoje, nem tiravam as fotografias todas de seguida e depois escolher a melhor, nada disso. Por exemplo, ele toreou descoordenado, a fotografia está um pouco passada. Portanto, o touro já estava a passar quando a gente vê cravar. No Garraio Velho é a melhor fotografia que ele tem, onde aparece de alto a baixo, como ele costumava fazer, portanto, e ao estribo, não é? Pronto. O que é que acontece? Ele é conhecedor de touros, ele sabe como é que os touros investem, e depois ele sabe dizer qual é o touro, portanto, que vai ser melhor no largo e qual é o que vai ser no estreito, porque um touro de largo tem que ser um touro mais nobre. Tem que ter, eu por mim acho que os touros têm que ter um pouco de alma, quer dizer, os touros da corda têm que ter bastante nervo, bastante acudícia, sempre prontos. Exatamente. E depois tem que ter o que eu considero alma, que é caíram, mas levantam-se e estão prontos à luta. Exatamente. Isso não acontece nos touros, são preparados ou criados para a praça, porque é menos tempo. Tem que ter muita nobreza, também tem que ter, sim senhor, mas, por exemplo, a codícia já é preciso ter cuidado, não devem, e as seleções hoje em dia vê-se, não vão em cima da figura. O meu pai, quando escolhia vacas para o meu primo José Eduardo de torear, a minha mãe chegava a casa, brigava sempre com ele, não sei que diabo de vaca que tu escolheste, que ele veio todo roto para casa, porque ele escolhia daqueles touros que ele gosta, não é? Que aguentam na corda, mas que na praça acabam sempre com codícia. Os touros têm a seus amos, não era? Era o tipo que eu gostava, era o tipo de touro que eu gostava, era o tipo. Por isso ele costumava dizer, a sua ganaderia era à semelhança de dono, e está certo, por isto. Há touros que eu não aprecio. Eu gosto de um touro que tenha alegria na investida, que ande sempre pronto. Nem todos são assim, não é? Portanto, e a pessoa vai procurando esse tipo de seleção. Nas vacas, mas também depois nos touros. E ele conhecia muito bem os touros. Já nisso ele era cavaleiro, percebes? Então ele tem um conhecimento. Quando ele aconselhava alguém, ainda hoje em dia, o meu marido diz, quando chega alguém lá, que é uma tourada boa. Também faz isso, faz. É uma coisa engraçada. Quando deixam à conta dele, aquilo funciona sempre bem. Porque ele vai ver o que é que ele tem, o que é melhor, o que é que sai em primeiro, o que é que sai em segundo. Porquê? Porque a nós, ganadeiros, interessa-nos servir bem. Porque
assim é que atraímos mais clientes, não é verdade? E há uma coisa que eu gostava que é interessante relevar, porque não é todas as ganaderias que fazem isso e tem algum conhecimento para poder falar sobre isso, que é vocês têm o registro de praticamente todas as touradas à corda desde o tempo do vosso nesse caso do seu avô. Isto tem uma importância fundamental, não é? Eu lembro-me há pouco tempo, quando falei de São António de uma determinada tourada, ele foi ver uma agenda que tinha ou algo que tinha. A gente tem. Eu acho que isto nota um cuidado especial e que depois as comissões porque a naturalmente têm que ser bem ganaderia é toda aconselhadas, feita não é? nisto, percebes? Claro. E depois, uma ganaderia está sempre dependente do passado. Portanto, dos comportamentos, de saber o que é que se escolhe. Porque é que nós podemos ter menos quantidade, mas a qualidade está garantida, porque só lançamos como semental os touros que já deram provas. Portanto, nós nunca lançamos um touro muito jovem. Porque ele ainda não mostrou que, na verdade não acabou, não é? Claro. Nós temos uma fotografia muito engraçada que nos ofereceram, está lá, que é o 280 quando ia para as vacas no prédio dos Boinhos. Bem, eram as vacas todas de rabo no ar, muito contentes, e eles a descarregarem o touro. Não, isso foi giríssimo. A gente nunca se tinha apercebido, claro. Mas ele ia e pronto. Eu agora vou fazer uma pergunta mais difícil à senhora, mas eu acho que todos os ouvintes vão querer ouvir. Da ganaderia do seu pai, eu não sei se a senhora certamente não apanhou a ganaderia do seu avô. Mas apanhou. Então, eu aos 10 anos eu ia com o meu pai ver-me dar touros, e sabes uma coisa feia, mas que existiu, eu adorava quando os touros fugiam. Claro que é péssimo. É verdade, é péssimo, não é? Eles não usavam botas nem nada disso, era aquele tipo de alparcatas, sabes? Exatamente. Então eles depois tinham coitados de remendar e meter aqueles, eram feitas de pneu com os atilhos. Bem, mas eu adorava, não sei porque, uma paixão, aquele rebuliço para mim era, ainda hoje em dia, agora a gente já não faz isso, mas ainda hoje, há muitos anos, nós quando trazíamos os touros do Pasto de Feles para os Três Cantos, eles vinham por dentro, mas na rua iam por fora, eu adorava ir atrás. O trotar dos animais, para mim era uma coisa, pronto, há certas paixões e vem desde essa altura. Eu lembro-me, no carro do meu pai, a gente ia atrás e ouvir o trotar deles. Claro que hoje em dia cada vez podes menos transportar touros no caminho. E em qualquer sítio, não é? Porque é perigoso e há muito movimento. Claro. Mas pronto, isso é uma coisa má. E a pergunta que eu ia fazer à senhora entronca nesta parte do que é o idealismo do passado, do que é o saudosismo do passado e o idealismo do futuro. Da ganaderia do seu avô, da ganaderia do seu pai, e vamos falar da ganaderia atual, quais são os touros que a senhora considera que são os touros estrela, ou aqueles que lhe fazem dizer, olha, este é o meu tipo de touro, o touro que marcou, aqueles touros que marcaram a ganaderia. Das três. No tempo do meu avô, pronto, é preciso ver que havia touros mais nobres e havia touros mais famosos. Por exemplo, o Gatinho era famoso porquê? Porque quando ia atrás de uma pessoa era capaz de subir, ele punha-se empinhado para apanhar a pessoa. Por isso foi conhecido, passou a ter o nome de Gatinho, que ele era o número 1. Quando o meu avô começou a ganaderia em 56, ele pôs os primeiros 4 touros com o ferro dos filhos, quer dizer, da minha tia Melinha, que era um coração e um dentro. Portanto, o meu pai era o Colosso, era o 3. Esse touro foi muito bom como semental na ganaderia do meu avô. Portanto, eu lembro-me de ver muito. A gente tínhamos um touro, o meu avô tinha um touro mocho, sem cornos, percebes? Ele corria imenso. Ele tinha uma capacidade portanto, de dar touradas. Lembro-me de um amarelo 42. Agora, touros famosos. Ganhámos o primeiro prémio na praça, o 113. É do tempo do meu avô. E isso foi muito engraçado. O senhor Ricardo Jorge andou com o troféu a ver onde é que ficava bem nos costeiros do senhor da Parreira. Foi no ano de 1966. Exato. Foi ao fim e ao cabo quando a tertúlia também foi fundada. O João Paulo e a sua enciclopédia da farra. Tem que ser, não é? Documentado, então. Exatamente. Ele vem mais documentado que eu vou-me lembrando de umas coisas. E o 113, portanto, foi um touro excelente. E engraçado, cada ganadeiro nomeava um júri, uma pessoa para o júri. E quem é que o meu avô nomeou? O Sr. Manuel Cota, que não era José Albino Fernandes.
Portanto, eu acho que isso devia de ser um objetivo de quem nomeia, É uma portanto, mostra de transparência. Exatamente. transparência. Porquê? Aquela pessoa só vai dar o prémio se na verdade merecer, porque eu vou dizer uma coisa, eu não quero prémios que não mereça. Eu acho que não é agradável. Portanto, Isso é uma isso ideia também que a nunca me senhora aconteceu. desmistifica, e ainda E bem também que está a isso nunca me aconteceu. está havido palavras de uma ganadeira com provas dadas, ou seja, não agrada um prémio que veja Não, que Na não é realidade merecido. não mereceu, não é E merecido. isso também nunca nos aconteceu. Mais depressa tiram-nos isso do que nos dão. Mas pronto, isso é outra história. De qualquer maneira, é interessante que as pessoas, quando vão escolher um júri, tenham um mínimo de cuidado de que aquilo não é para agradar os amigos. Aquilo é para mostrar que naquela tourada e aqueles comportamentos, porque há comportamentos diversos, um touro pode ter comportamento inferior, Claro. ele mereceu. E quem está a merecer é o touro, não é o ganadeiro. Claro. O ganadeiro. É o ganadeiro. O ganadeiro é responsável pela saúde do animal, portanto, pela estrutura, não é? Mas quem está a ganhar é o prémio. É o prémio. Eu acho que isso, portanto, é importantíssimo. Deve haver um certo cuidado. Há mais touros famosos no tempo do meu avô, por exemplo, do meu pai, ou touros também diferentes. Por exemplo, o 177 é um touro que eu e o meu marido tivemos uma luta tremenda para o meu pai o meter, portanto, a padrear, porque era Semental. um semental ótimo. Mas sabes que às vezes quando eles estão na flor, a gente precisa deles para dar mais touradas, não é? Quer dizer, há toda uma parte económica que tem que estar, tem que ser viável. A gente não pode estar a brincar. Depois temos o 263, o 264, o 319, o 214, o 309. Sei lá, esses são os mais famosos das touradas. Mas, por exemplo, 309 nós não temos padreação, porque ele teve, portanto, um tumor, foi operado, levou muito antibiótico e depois já não foi Já não fértil. recuperou. Mas o 214 foi um grande semental. Sim, Portanto, que é ele depois o pai do 280, que nós depois Exatamente. apanhamos, não Claro. é? Exatamente. Quer dizer, há toda uma ligação. Que vem E- uma ligação que vem Sim, deste sim, tempo. sim. Uma Sim. geração, como vem uma geração de ganadeiros. Uma pergunta que queria fazer e que está latente naquilo que é a nossa conversa, de uma figura que foi empreendedora. Nós sabemos que a Ilha Terceira viveu momentos de particular dificuldade com o sismo de 80, ficamos sem praça de touros, mas o gosto ficou, o gosto pelos touros, as pessoas aderiram aos touros, não havia quem se chegasse à frente, que era mesmo assim. Exatamente. As corridas de touros, como hoje em dia são projetos onerosos, e é de louvar que uma pessoa que é ganadeira se torne empresário e assuma cartéis de dificuldade. Gostaria que a senhora falasse um bocado também do que é o Sr. José Albino enquanto pessoa que foi fundamental, porque se não é uma praça desse género e que depois logo vendeu a praça, logo quando a outra ficou pronta, logo se desfez dela, portanto, que mostra uma partilha de afeição, de não deixar que isto acabe. Gostava que vincasse um bocado isso, porque as pessoas podem não saber ou podem não se recordar, digamos assim. Portanto, o meu pai, quando houve o sismo, portanto, a Praça de Torres de São João cai, não há praça, e ele vai comprar uma praça desmontável e monta na Grota dos Carrinhos. Exatamente. Olha, portanto, num prédio que ele tinha adquirido, que depois até... E o prédio depois era do voltou Sr. a José Albino vender. também. Era, Olha, a gente sim. tinha comprado, foi um negócio super complicado para fazer, mas pronto. Foi Isso é onde feito. tem, isso é onde tinha ali uma pedreira ali, quem vai para a Vinha Brava. Era que é dos Cardosos. Exatamente, portanto, exatamente. E depois o meu pai consegue vender esse prédio depois a eles. Mas tudo é difícil. Lá em casa nada é fácil. Tudo Nada cai do céu. Não. Com muito trabalho, com muita persistência. E então, quem vai vender a praça, porque em 1984 esta é inaugurada, em novembro eu estou grávida da minha filha Sónia, tanto que fez 40 anos, e em novembro eu voltei com o Sr. Mário Freire e com o José Manuel Pinto, José Manuel Pinto, que era toureiro, Sim, que sim. depois dessa praça cheguei a ir para a América. Ok. Chegou a ir para a América. Interessante. E eu é que vou lá fechar o negócio, porque a gente tinha se comprometido que
quando a outra praça fosse inaugurada, que a nossa já não estava cá. Sim. E não estava. E não estava, efetivamente. Portanto, eu fui em novembro fazer um negócio, eu fui com o Sr. Mário Freire, e fui ter com o Sr. Mário Freire, e eu, o José Manuel Pinto e ele, fizemos o negócio, a praça foi-se embora, e quando a minha filha nasceu em março, 30 de março, e nas São Joaninas foi inaugurada a nova praça. E foram Eu acho alturas de... Diga-me uma coisa, Dificuldades. eram alturas de dificuldade, não era? Muitas. Ser ganadeiro e empresário deve ser uma coisa bem difícil. Violentíssima. E outra coisa, eu estava no Banco Espírito Santo, a gente tinha aberto o Banco Espírito Santo em 1980, e então o meu pai fez lá um levantamento de 1.500 contos, para pagar, uma parte para pagar a praça, e então não é que o Sr. António Armando, o nosso gerente, lembra-se de fazer a cobertura do juro à cabeça com quem vende motas. Jesus. Bem, e pôs o meu marido a preencher as letras. Oh, meu Deus. Bem, eu vou-te contar, e deu-me uma breca quando eu soube isso, eu cheguei lá, a descobertura no gerente, no subgerente, no deles três, no João Henrique, coitado, que já faleceu, eu fiquei tão má. Isso não se faz, só uma falta de respeito por nós. A gente usa para pagar um frigorífico, pronto, que era uma verba pequena. Quer dizer, o meu pai, no caso dos 1.500 que tinha pedido, levou só 900 e tal contos para casa. E o resto? Pois. Quer dizer, alturas dificílimas. Digamos que meu foi pai uma sempre pessoa enfrentou. que subiu e teve o que teve, é a figura ganadeira que se calhar mais as pessoas aqui da Terceira conhecem, no Malbino. Ultrapassa a própria geografia da ilha, mas foi uma ganaderia que cresceu a pulso e com dificuldade, mas que se mantém, ainda já vai para a quinta geração, Mas sempre com dificuldades. Já vai quase para a quinta geração, não é? Agora é as dificuldades do momento. São outras, mas sempre com dificuldades. Sim, são os momentos de agora que as pessoas são todas light, que andam todas ligadas. Não, eu já disse. Então vão, portanto, correr atrás dos todos. E ainda precisam de ir para o ginásio. Pois. E aí é muito mais saudável. Mas pronto. E garanto que nos terrenos mas quando tu e nos terrenos onde estão os touros, Sra. Fátima, não é necessário ginásio. Pois não. Eles têm preparação tem física pausa suficiente. Neste percurso que tem sido um percurso de sucesso, a ganaderia e o nome e a Casa Agrícola do Sr. José Albino Fernandes tem-se apurado geneticamente, mas tem feito, adquirido terreno de forma substancial. Eu gostaria que a senhora falasse um bocado se acha que, e agora vou meter quase a foice em seara alheia, se não acha que o espírito empreendedor do seu pai e do seu avô se passou para vós também, não é? Sim, passou. E vou-te explicar porquê. Todas as vezes que era para pagar, o meu pai, a maioria dos terrenos era tudo renda. Todas as vezes que era para pagar em novembro as rendas, era um drama. Porquê? Porque os senhorios achavam que tinham que aumentar o terreno. E então, quando começaram a saber que havia alguns subsídios para a gente conseguir subsistir, eles achavam que também tinham direito a ter desse subsídio. O subsídio é dado para a gente manter a ganaderia, não é para estar aos senhorios. Bem, então, e isso sabe-se que legalmente tem que se avisar com antecedência. Não, uma vez fui pagar um arrendo e o senhor disse-me assim: a senhora não me pode pagar porque eu ainda não disse quanto era. Em novembro! Não pode ser assim. Então, o projeto do meu marido foi deixar de ter senhorios o mais que se pode, porque a gente tem ganaderia grande, à volta de 500 cabeças, nunca é certo porque uns morrem, outros vivem, outros não sei o quê, mas o nosso projeto é esse. Então, tudo que o meu marido pôde trabalhar desde o ano 2000, que se dedicou inteiramente, portanto, à ganaderia, tudo o que ele pôde fazer com o seu esforço, sem tirar ordenado, foi exatamente investir no nosso património. Para quê? Exatamente. Para não estar dependentes dos senhorios. E uma coisa engraçada, não é que as pessoas nos criticam. Como é que é possível? Então, quando a pessoa cria a sua base, porque podes matar a ganaderia e pôs gado manso. Claro, mas o património está, não é verdade? E a gente foi comprando devagarinho. Compras esta agora, compra outra. O meu pai também tentou fazer isso. Só que a época era outra. E não havia os apoios estatais. Não. Os subsídios, apoios. No entanto, no Tentader, quando o meu pai, o Tentader, ia à volta, 101 alqueires, ou não sei o quê, só nossos.
desde há muitos anos, e foram arroteados com um subsídio ligado à base. A base, eu já não sei como é que se chamava o programa. People to People. People to People, exato. Foi dessa maneira que o meu pai fez Engraçado, aquela... eu não sabia disso, mas a repercussão que esse programa verdade. teve até chegou à parte da Exato, ganaderia. exato. E depois o meu pai fez aquelas paredes, há uma parte ainda que está biscoito, não é? Mas foi tudo feito com esse programa People to People. E quando há o sismo, e os touros todos, portanto, sem paredes... Pois. E ouça, nós agora temos tido sismos e nós já tivemos que levantar paredes. E não temos programa nenhum. Claro. Portanto, a ganaderia é algo que a gente não tem segurança nenhuma. Nós temos, e de um momento para o outro pode acontecer uma coisa. Por exemplo, nós no ano passado tivemos 2 acidentes com 2 funcionários, com 2 pastores. Pronto, por acaso tínhamos seguro. Mas há uma coisa engraçada, o meu pai foi o primeiro ganadeiro a ter seguro. Olha, isto é um dado importante, eu não sabia Olha, também. Mas estava uma coisa, uma vez houve uma senhora que estava no tentadeiro e um touro saiu. Uns rapazes chamaram e o burladeiro de cimento estava assim meio inclinado, ele passou por cima, passou por cima. A senhora estava à espera de uma befana e apanhou, foi o touro que lhe pegou numa nádega e numa perna. Essa senhora era da Ribeirinha, a senhora Maria Balbino. No tentadeiro de Santo Mas Antônio. essa senhora vivia no Rominho e estava no então Canadá. Mesmo, deve ser outro, não. É uma senhora que vivia no Canadá, mas veio cá. Sim, exatamente. Ela estava cá de férias, essa senhora. E ela mais tarde ela veio. Naquele corral em frente, onde costuma parar as taxas no deserto de Santo António, a colaboradora está lá de semente, eu recordo-me disso, estava caído e fazia assim rampa para a parede. Os rapazes passaram em cima. E passaram em cima do muro e o touro foi. Quando o touro foi, embalou-se na rampa, ficou no caminho. Eu acho que foi o 233, que tinha era bicho. Então, pegou na senhora. Mas isso foi agora recentemente. Sim, não, isto foi já aqui. tem uns anos. Aqui. 10 anos, já faz. Sim, 10 anos. Foi há 10 Eu anos. estava a falar isso Não, foi há 10, 11 anos. Para aí. Vais para trás, tens o meu avô, uma vez, que vai dar uma tourada no Pico das 10. E um touro, o mojo, o tal que eu te falei, portanto, o meu avô deu muitos touros, deu muitas touradas com ele era ótimo. A corda, portanto, partiu-se e o touro vem para lá abaixo, não encontra mais ninguém, senão a velhota. Ele só deu um soco na senhora. Mas coitada da senhora, ficou mal de uma perna e a minha mãe aqui ia com a enfermeira lá a fazer os curativos. Também não havia as coisas que hoje em dia há, não é verdade? Ia-se lá, quer dizer, às vezes que eu fui ao Senhor Alfredo de Santa Bárbara, era um pé, era um braço, não sei o quê, de um pastor, de um capinha. Quer dizer, é uma vida cheia de inseguranças, mas muitas aventuras. Sim, aventura. E eu aos 18 anos, o meu pai emancipou-me para eu ter a carta. Porque só ter 18 anos não estava a carta. E porquê é que ele me deu? Porque nessa altura ele era imigrante, estava na América e eu ficava cá a aguentar o inverno. Portanto, e o meu primo Eduardo também ajudava. Quer dizer, a minha mãe dizia assim: tu, se não ajudares o teu pai, é como uma pessoa que está presa assim nas pontinhas dos dedos e as pessoas querem que caia. Então, tu tens que ajudar. Tu és a única pessoa que tem que ajudar o teu pai. Pronto, e eu estudava, também nunca mais perdi. Tudo o que eu quero fazer, faço. Isso aí dá determinação. E eu ajudava o meu pai, eu vivia com a minha mãe, portanto, eu ajudava a minha mãe e estudava. E eu fiz tudo. Mas pronto, é o que é preciso ter, determinação. Sra. Fátima, tínhamos aqui conversa para toda a noite e para amanhã para continuar, desculpa. Eu gostaria de só referir uma coisa que acho que é de uma justiça absoluta. Eu acho que ser ganadeiro é a prova máxima de partilha. Porque se a pessoa não fosse ganadeira, era agricultora normal, criava gado, ganhava dinheiro, não se chateava. E ao fim e ao cabo, as ganaderias são dos ganadeiros, mas no caso da nossa terçaria, ainda bem que assim é de toda a gente. A ganaderia do Albino, neste caso, é uma ganaderia de muita gente. E por isso mesmo, agradecer-lhe este seu legado, agradecer através da sua figura, agradecer àquilo que foi o seu pai, àquilo que foi o seu avô. E desta forma fazer jus à sua memória, fazer jus a este centenário que deve ser celebrado e que deve ser falado muitas vezes, e assim ou seja, estamos no início do ano, oxalá que seja falado muitas vezes,
que se faz essa justiça a um homem que foi a alma do início da tertúlia tauromáquia teixeirense, e que as pessoas não se esqueçam realmente do legado de um homem muito importante. Queria agradecer do fundo do coração ter sido a nossa primeira convidada neste programa, que a gente espera que tenha vida longa. Foi uma honra para nós. Foi uma honra para nós tê-la aqui, e queríamos desejar os máximos sucessos para a ganaderia e para tudo o que rodeia a nossa tauromaquia, porque realmente é uma casa que faz falta e é uma casa que é um pilar fundamental daquilo que é a tauromaquia na Ilha Terceira. Meu obrigado. Não, obrigado nós também, porque se nós não falarmos, se os touros não correrem, eles não criam fama e, portanto, nós não temos continuidade. Essa é a verdade. Se a gente tem touros só para a gente olhar, uma vez, quando nós fomos comprar o gado ao Ortigão Costa, eu olhei para ele fazia as suas tentas só, portanto, muito restritas, e disse, mas na minha ilha não é assim. Chegaram todos a olhar para mim, não. Quer dizer, as pessoas, se passarem na rua, entram e veem. Claro. Normalmente, para as tentas, a gente faz alguma reserva, não é? Mas toda a gente sabe, claro, não é? Claro. Ou é através dos vídeos. É um fenómeno que é de todos. Mas essa noção nós teixeirenses temos, mas nem toda a gente tem. Nem toda a gente tem. E eu acho que, digamos que são alegrias mais partilhadas. Claro. E é por isso, pronto, que eu gostava de comemorar este centenário do meu pai, do nascimento dele. Portanto, em 2 de agosto, aos 125 anos também de nascimento do meu avô. Porquê? Porque sem eles a ganaderia não existia. Exatamente. Portanto, foram as suas vivências atribuladas, cheias de trabalho, portanto, de investimento, porque o meu bisavô investiu aqui capacidade de resiliência que tiveram. Sim, nunca perderem o leme e continuar. Pronto, e as dificuldades da vida às vezes fortalecem-nos, não é? Bem, da minha parte... Muito obrigado. E agora deixava a despedida para o Edgar. Faço minhas as palavras do meu amigo José Paulo Lima. Da minha parte, Sra. Fátima, acredita que foi uma enorme honra, e sei que tu acreditas no que eu estou a dizer, foi uma enorme honra ter-te aqui para início e estreia de programa, no início deste ano. Falar de alguém que é a alma da nossa tauromaquia, é a alma, como disse, da cultura de um povo da nossa ilha. Desejar-lhe as maiores felicidades, Sra. Fátima, para si e para a Casa Agrícola Jovem de Fernandes, que tenho a certeza que muitas e muitas tardes maravilhosas ainda nos vão proporcionar na nossa ilha, e apenas, como disse, em meu nome, em nome de Japão Pacheco de Lima e em nome da Rádio Clube de Angra, o nosso muito obrigado por tê-la cá presente connosco. E eu desejo-me longa vida no vosso programa. Faz falta um programa, não é? Nós, portanto, é muito importante a gente falar do que gosta. E quando nós falamos do que gosta, o tempo parece que é curto. O tempo voa. Mas pronto, isso faz parte. Quanto aos ouvintes, desculpe-nos alguma falha, mas eu se vou carregar no botãozinho da máquina, estou mais à vontade e sei fazer melhor. O Japão a escrever, muito melhor ainda. Mas dessa coisa das rádios, somos 2 estreantes que não percebemos nada disso. Muito obrigado ao nosso amigo assistente aqui da Rádio Clube, que sem ele não era possível a gente avançar com isso. Zé Paulo. Pronto, e foi o primeiro Tauromaquia Viva. Esperamos daqui a 15 dias pela vossa presença, não neste caso do lado lá, que também é presente, que estejam aí para ouvir mais alguém que vai falar sobre a tauromaquia, sobre aquela paixão que nos une a todos e que ao fim e ao cabo é o nosso veneno, é o nosso bom veneno, digamos. Exatamente. Assim. Mas é um veneno bom, mas é um veneno bom. Obrigado a todos. Tauromaquia Viva, no Rádio Clube de Angra, a expressão cultural da nossa identidade. Tauromaquia Viva, o Rádio Clube de Angra reafirma o seu compromisso com a promoção e valorização da cultura tauromáquica. Tauromaquia Viva, mais do que um programa de rádio, uma viagem ao coração da nossa identidade cultural. Tauromaquia Viva, um programa de José Paulo Lima e Edgardo Vieira, quinzenalmente aos sábados de manhã, porque a tradição continua viva.